Então vamos lá, domingo passado eu não estive aqui, por algum probleminha que me impediu de estar, mas os irmãos estiveram. Quem esteve domingo passado? Ih, rapaz, ninguém aqui? A irmã Luiz esteve? Irmã Sandoval? Domingo passado? Pela manhã esteve? Então me ajuda aí, vocês estudaram domingo passado o quê? Que eu nem vi, nem abri a lição aqui, ó. Que a gente tem que dar o pontapé inicial, mas a gente tem que fazer uma recapitulação bem rápida aqui, uma introdução de um rei que a gente vai estudar nesta manhã. E domingo passado vocês estudaram sobre o quê? A gente está falando sobre Reino do Norte e Reino do Sul. Lembra? A gente está nesse período aí, eu sempre estou dando as datas para vocês, os acontecimentos, para que a gente não se perca na história, tá? Então, domingo passado, falamos sobre o Reino do Sul, tá certo? Foi isso? Cativeiro do Reino do Sul, legal? Foi que vocês estudaram? Reino do Norte. Então, vocês estão ligados, né? Ano 722, onde o cativeiro, onde a Síria invadiu o Reino do Norte e acabou com o Reino do Norte, né? E aí, vocês estudaram sobre o samaritano, como surgiu. Nunca mais vão ter dúvida, né? Quando ouvir samaritano no Novo Testamento, sabe de onde surgiu. É desse período aí. A irmã falou domingo passado, tenho certeza que ela tenha falado, né? Daí que surge os samaritanos. Então, hoje a gente vai estudar sobre, a gente vai voltar à segunda revista aqui, hoje a proposta é estudar sobre um rei do Reino do Sul. Quem é esse rei? Uzias. E quem foi Uzias? Eu falei sobre vocês sobre Joás, lembra dele? Aquele que assumiu o trono com 7 anos e reinou 40 anos em Israel, Reino do Sul. E depois dele veio quem? Quem foi o filho de Joás? Me ajuda aí, gente. Quem foi? Segundo Crônicas, capítulo 25, está lá, esse personagem. Hoje a gente vai estudar sobre o segundo Crônica, capítulo 26. Mas o 25 tem uma colinha. Quem foi esse rei? Filho de Joás. Não, Joiada foi o sacerdote que ajudou Joás no reino. O rei foi quem? Filho de Joás. Segundo Crônica 25. Olha lá, o nome dele lá. O Tiago está dando a cola aí, gente. Olha lá. Ah, tá. Amazias, filho de Joás. E Amazias, ele reinou quanto tempo? A cola lá, gente. Assumiu o trono com 25 e reinou 29 anos. Essa linha que a gente não pode perder. A gente está estudando sobre isso aí, tá? Os reis do Reino do Sul. Então, Joás, 40 anos, e agora o filho dele é Amazias, com 25 anos assume o trono e vai reinar 29 anos. E vamos fazer uma recapitulação rápida. Quem foi Amazias? Começou a reinar com 25 anos e reinou 29 anos. Né? Segundo Crônica está aí 25. Tiago está ajudando a gente aí. Foi alguém de justiça? Bota no versículo 23, por favor, Tiago. 1 Crônicas 25, lá no verso 23. Verso 3. Ó. Falando de Amazias ainda, tá? Não entrei em Uzias. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai. Lembra de Joás, né? Houve conspiração, ele foi assassinado. E agora Amazias assume o trono, pega esses que conspiraram contra seu pai e manda exterminar. Por quê? Porque esses homens eram assassinos e deveriam pagar com a própria vida porque assassinaram propositalmente. Então aqui, ó, ele exerce uma justiça. Agora a gente vai lá para o versículo 5 e 6. Estou falando ainda sobre Amazias, tá? Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou o chefe de 1000, de 100 e de todo Judá e Benjamim. 6. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para serviço militar, capazes de empunhar aliança e escudo. O que ele fez? Ele faz uma reestruturação, monta um exército, porque Judá, vocês têm que entender, eu tinha que ter trazido o mapa, acabei esquecendo. O reino de Judá, ele era cercado. Ao sul, tinha lá o reino dos Amonitas. Ao leste,
tinha os moabitas. E aqui ao oeste tinha lá os filisteus. E ele ficava bem aqui no meio. Então ele tinha que fortalecer as suas fronteiras, que de vez em quando os homens iam atacá-los. Então, olha, a primeira coisa que ele fez é fortalecer o exército. O que mais que esse homem fez? O que mais? O versículo 4 é interessante, porque embora ele tenha matado os assassinos do pai dele, o versículo 4 diz que não matou os filhos assassinos conforme estava na lei de Moisés. Perfeito. Quem tinha que pagar eram os próprios assassinos, não a família dele. Isso aí, bem notado. É uma atitude, para mim, piedosa. Perfeito. Vai no 7 agora, Tiago, por favor. Versículo 7. Ainda sobre Amazias. Entretanto, olha lá, um homem de Deus foi até ele e disse: Rei, essas tropas de Israel não devem marchar conosco. O que está acontecendo aqui? O contexto para vocês entenderem. Ele compra por 100 ciclos de prata 100 mil homens do reino do norte, que é lá de Israel, para compor o seu exército. Aí um homem de Deus vai e fala isso para ele aí. Ó. Entretanto, o homem de Deus foi até ele e disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar conosco. 8. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória. Quem fala assim: poxa, mas eu comprei esses homens com 100 ciclos de prata, e agora você está me dizendo para que eles retornem e não vão à guerra conosco? Aí o homem de Deus fala isso para ele, né? Deus é capaz de sustentar vocês na guerra e dar a vitória, ou não é poderoso para isso? 9. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas as 3,5 toneladas de prata que paguei, essas tropas de Israel, ele respondeu, o homem de Deus, ele está dialogando, né? O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. 10. Então Amazias mandou de volta os soldados, essa tribo era danada, efraimita, tá? Os Efraim, eram homens de guerra mesmo. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados, porque não ia participar da guerra. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale de Sal, onde matou 10 mil homens de Seir. Eram esses que, na fronteira de Judá, estavam afrontando Israel. Então, ele tinha que ir lá para poder combater e acabar com isso. 12. Também capturou outros 10 mil, que levou para o alto do penhasco, atirou de lá, todos eles espatifaram. Porque eram homens aí, esses homens eram homens violentos. Então, quando ele captura, não era digno nem de ficar preso, porque eram homens que faziam carne de cima mesmo. Por isso que os irmãos vão falar assim: pô, atirou lá de cima, ele jogou 10 mil lá de cima. Então, esse homem, o que ele faz? Faz justiça também, fortalece o exército, mas tem uma coisa que ele faz. Ele tinha ouvido o homem de Deus quanto às orientações para a guerra. Agora ele não vai ouvir mais. O que vai acontecer? Deixou de servir ao Senhor e vai adorar a Deus e dos edomitas. Quando ele ganha a guerra dos edomitas, o que ele faz? Ele absorve também aqueles deuses para adoração dentro de Judá. Poxa, ele tinha sido alertado para o homem de Deus que Deus poderia dar provisões para ele, vencer a guerra. E o cara aqui agora deixa Deus de Israel e vai adorar os deuses dos edomitas. O que mais? E não houve profeta, e não houve o profeta de Deus. Esse daqui a pouco eu vou falar com ele. Ameaça o profeta, e ele ameaça dentro do profeta, que o profeta falou assim: você está se desviando e está absorvendo outros deuses, e ele cala o profeta e fala assim: por acaso você é conselheiro do rei? Não é melhor calar-se, se não pode pagar com a sua própria vida. Aí o profeta se cala, né? Então ameaça o profeta de Joel, ainda que é advertido pelo rei Jeoás, que Jeoás era o rei lá do reino do norte, e esse Amazia ainda é o reino do sul. E o que o Jeoás com a sua altivez faz? Ele vai querer agora confrontar o reino de Israel. Quer dizer, reino do norte, reino do sul, confrontar o reino do norte. E Jeoás, que é o rei, falou assim: acho melhor não. Em outras palavras, a sua altivez subiu de tal forma que você venceu os edomitas, pensa que vai guerrear contra mim e vai vencer? É melhor não. Mas ele insistiu. Insistiu, não, vamos à batalha. E foi à batalha, perdeu, foi preso. E passou um tempo fora de Israel. E o que acontece? Depois que ele passou, e Joás morre, 15 anos depois ainda ficou fora do reino, depois ele volta para Israel para assumir o reino, para Jerusalém, para assumir o reino. E é também morto
pelos seus próprios patrícios. Foge para uma cidade chamada Laquis, tentando fugir da conspiração, como seu filho tinha sido morto, da mesma forma procuraram matá-lo. Aí ele foge para lá, manda o soldado para lá, mata e traz ele nas costas do cavalo. Esse é o rei Amazias. O que Uzias aprendeu com ele? A gente vai entrar agora no rei Uzias. O que Uzias aprende? Uzias agora é um rei que vai assumir no lugar do pai e vai reinar 52 anos. Só quem reina mais tempo que ele no Reino do Sul vai ser Manassés, 55 anos, mas esse aqui reinou bastante. E agora a gente traz aqui, ó, Uzias ou Azarias. Uzias ou Azarias, que a autora da lição coloca aqui, eu procurei até porque em certo local de Reis 15 ele é chamado de Azarias e dentro de Crônica ele é chamado de Uzias. Não teve uma explicação. Fala que hora era chamado de Azarias, hora de Uzias, mas Uzias é o que prevaleceu. Uzias vai prevalecer. Então, aqui, olhando para a revista, né, 52 anos, está aí o texto, né? Os dois nomes, ela até dá uma explicação aqui, ó, os dois nomes são sentidos semelhantes, né? O nome deles significa Jeová é a minha força. E Azarias, quem Deus ajuda. São dois significados bem parecidos os nomes, né? Aí está aí na revista. Esse período provavelmente incluiu o quê? Os anos de início do reinado de quando foi corregente com o pai. Corregente por quê? Porque, como eu falei para vocês, Amazias, quando ficou fora do reino, ele administrava. Então, a administração, embora o reino de Judá ficou um pouco sem o rei, porque esse foi abatido lá por Joás, né, e foi preso, o filho dele era corregente na administração, por isso que a autora está falando aqui corregente. Ele não assume o trono, porque o pai estava vivo, mas ajudava na administração. Então está a autora falando aqui, Amazias, né, e outros anos até o fim, quando seu filho Jotão teve que assumir o trono do país, na morte. Né? Vamos passar para o primeiro ponto aqui. A autora nos propõe que Uzias buscou o Senhor. Vamos lá o texto de 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos dar uma lida lá. Essa é a história de Uzias, está aí. É a lição de hoje. Embora a lição seja pequena, tem bastante coisa aqui, tá? Então eu vou correr com vocês. Qualquer coisa, é só levantar a mão aí, tá? Todo o povo de Judá tomou Uzias. Eu falei para vocês que Amazias tinha sido morto, foi trazido a cavalo, né? E agora seu filho Uzias vai tomar o trono. Então, na minha versão, está dizendo aqui, ó, a dele é da NVI, né? Então, todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai, que tinha sido morto, trazido a cavalo. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. O que ele está dizendo aqui? Que quando Amazias foi derrotado por Jeoás, reino do norte, parcialmente houve a destruição lá em Judá. Então, agora, Uzias, quando assume o trono, ele começa a edificação de novo. Tem que cercar as fronteiras, fortalecer os exércitos para não haver mais invasões aqui dos inimigos que estão ao nosso redor. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias. Mais ou menos, conforme tudo que fizera, tá? Nas coisas que o pai fez, ele fez e fez até melhor. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, que o fez prosperar. Aqui é o primeiro ponto que a gente tem que parar e começar a mergulhar fundo. Buscar ao Senhor. A autora propõe aqui, ó, Uzias buscou ao Senhor e prosperou. É regra isso? Buscar ao Senhor e prosperar é regra? É fato? É assim mesmo? É ou não é? Vocês estudaram lições aí, é ou não é? Hein? Não, estou dizendo se é fato. Hoje é fato. É fato isso? Não é. Foi. Até hoje não é. Então não é, né?
Ah, então quer dizer que eu busco a Deus e eu não tenho a garantia da prosperidade? Aí seria o quê? O interesse de eu buscar a Deus para adquirir coisa deles, fazer troca, barganha com Deus. Aqui a prosperidade de Uzias, que ele começa a buscar a Deus de todo o seu coração, porque eu vi no início do reinado do seu pai, quando ele se propôs a ouvir os profetas e buscar a Deus, né, e adorar o Deus Jeová, as coisas iam bem dentro do reino de Israel, porque Deus tomava conta não só do exército disponível no exército para poder combater os inimigos, mas Deus mesmo intervinha na história, às vezes, para desbaratar exércitos dos inimigos. E Deus ali ia ser glorificado. Tudo isso é para a glória de Deus, não simplesmente para que o rei fosse projetado como um bom rei e ele, era o cara. Não, cuidado. Deus prosperava para mostrar às nações vizinhas quem era o Deus de Israel. Então, ele fazia o seu rei prosperar, desde que ele temesse a Deus. Então, hoje, trazendo para os nossos dias, há aí, no mundo evangélico, a gente pode dizer assim, né, sobre isso. Busque a Deus e você vai prosperar. Busque a Deus que você vai ganhar. Parece que é uma visão de troca. O que é buscar a Deus, irmãos? O que é buscar a Deus? E como se dá isso? A gente fala muito isso, né? Me explica aí. É nessa linha mesmo. Se o texto fala, a revista propõe aí que Uzias buscou a Deus e prosperou, buscar a Deus tem que ser o quê? De todo o coração, e isso exige o quê? O que isso exige? Renúncia. Isso, exatamente. Buscar a Deus de todo o seu coração exige renúncia. Tem que ser de todo o coração. Nesse que Jesus, quando vai proferir os dois principais mandamentos lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 35, 47, acho que é 47, ele vai dizer sobre isso, quando foi interrogado sobre o grande mandamento, ele fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, lembra disso? Todo o teu pensamento, todas as tuas forças, de todo o teu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, buscar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí a grande pergunta que se faz nos dias de hoje, como eu tenho buscado a Deus? Eu tenho buscado de todo o coração, de todo o meu pensamento, de todas as minhas forças? Ele é prioridade para mim? Ele é a pessoa mais importante da minha vida? Ele tem sido? Esse é o buscar de todo o coração, irmão. Essa é a lacuna que fica na nossa vida, na vida do crente, porque às vezes coisas concorrem com Deus. E a gente prioriza coisas, seja até por querer, por paixões que a gente tem, né, por vontade, que às vezes são até salutares, mas a gente coloca isso acima de Deus. E às vezes a gente diz que busca a Deus. Buscar a Deus inclui o quê? Vida de oração. Buscar a Deus inclina o quê? Fazer a vontade dEle perfeitamente como Ele quer. Se sujeitar a Ele 100%. Essa é a busca de todo o coração. Ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Buscar em oração. Aqui o rei buscou ouvindo o conselho do profeta. Ele foi aqui, dava ouvido que o profeta o orientava para seguir a Deus em conformidade com Deus quisesse para que ele prosperasse, para que o reino que fosse estabelecido, Deus fosse glorificado e conhecido pelas nações vizinhas. E a grande pergunta que se faz, eu tenho buscado a Deus de todo o meu coração? Há uma devoção em mim? Há um sentimento aqui de pertencimento a Deus em tudo que eu faço, ajo, penso? Será que há? Porque a gente tem uma vida corrida durante a semana e Deus vai ficando esquecidinho lá para o final. E a busca a Deus é quando eu estou em quê? Doente, falta de dinheiro, a coisa não vai bem na família, vou para o grupo de oração, pedir oração, vou buscar a Deus porque alguém está doente. Olha só, como nós, né, somos egoístas e queremos troca. Quando está tudo bem, na bonança, né, o dinheiro está sobrando, graças a Deus, a saúde está impecável, estou podendo viajar, parece que Deus cai lá no esquecimento. Esse é o grande perigo que nós temos corrido hoje em dia. E aí as coisas ocupam o lugar de Deus. Buscar a Deus é glorificar até na bonança. Eu tenho que louvá-lo em todo o tempo.
Se há prosperidade aqui, é para a glória dele. Se há prosperidade, é por causa dele. Se há prosperidade, porque eu tenho buscado e ouvido a sua voz. Então, o irmão está dizendo que, mesmo pessoas salvas, de Jesus, é muito difícil? Não é difícil. É uma luta que você trava, que você deve vencer quando se alimenta o seu espiritual. É aquele texto lá de Gálatas 5,16, né? Andai no Espírito, né? E não satisfareis o quê? As concupiscências da carne. Andar no Espírito é essa. E por que essa luta? A luta porque o carnal está aqui. Lembra que eu preguei uma vez sobre o pecado? O pecado está em mim, eu sou o pecado. Mas eu matar essa natureza tem que ter revestido do espiritual. Ser pleno, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, vai dizer: não ateis o Espírito Santo. É impedir que o Espírito Santo faça a obra priorizando coisa que não seja de Deus. Esse pecado vai estar sempre em mim, e essa briga sempre em mim. Para eu vencer, eu tenho que alimentar o quê? O espiritual. E alimentar o espiritual é eu ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Aí eu venço o pecado. A luta é grande, mas é assim eu venço. E vai ser travada até o dia que você for embora daqui, irmãos. Você ainda é carnal. A perfeição na eternidade, sim, você não vai ter mais essa luta. Mas quando está aqui, busque o Senhor. Lute, ore. É possível a santidade aqui. Por isso, senão, Hebreus, né, falar 12, 14, buscai a santificação, né, sem a qual ninguém... buscar, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, há uma busca. Eu tenho que buscar. Eu preciso. Não pode haver interesse. Tem que haver uma devoção. Não simplesmente eu ter um protocolo de vir à igreja para me santificar, como alguns dizem, né? Aos domingos e quarta-feira. Não. A santificação, desse processo de santificação, ela vai acompanhar você todos os dias, onde você estiver. Que mais você dá para Deus espaço para que Ele age em você, mais santo você ficará. Se não o contrário, vai ser que nem o de Corinto, quando Paulo escreve a sua carta. Eu não pude falar espirituais, mas a carnais, porque carnais sois. A advertência do apóstolo Paulo, quando escreve a Corinto, é essa. Então, esse homem buscou a Deus, prosperou, porque ouviu os conselhos de quem? Dos profetas, né? Zacarias provavelmente seria esse homem aí, esse profeta, o qual Uzias estava ouvindo. Então, lá, seu conselheiro foi quem? Foi um profeta. Então, a primeira lição que a gente fala é buscar a Deus, né? E esperar nele, não simplesmente por uma que eu falo, né? Por um interesse, mas buscar a Deus para ser um com ele. Ouviu o conselheiro, está aí na revista, né? Uzias. Então, falei que buscar a Deus não entenderam o que é buscar a Deus de todo o seu coração. Eu separei até umas coisas interessantes aqui, ó. Rapidinho aqui. Ouviu o conselheiro e inclinou-se a buscar a Deus. Quem? Uzias, né? Lá no ponto 2, a gente vai daqui a pouco guerra. Estou no conselheiro ainda. Vou dar uma corrida aqui. Tem até o exemplo de próprio Jesus, né? Que eu anotei aqui. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 34, quando Jesus está naquele diálogo com a mulher samaritana, ele diz assim: disse Jesus, a minha comida, mas está falando para os seus discípulos. Lembram disso? Jesus foi encontrar com a mulher samaritana lá no poço e os seus discípulos foram comprar comida. E começa o diálogo. Quando Jesus volta, a mulher sai para buscar o samaritano naquele diálogo, o que acontece? Os discípulos oferecem o que a ele? Comida, né? Porque eles estavam saindo da Judéia para a Galiléia, e era uma viagem de mais ou menos 150 quilômetros. E aí Samaria ficava mais ou menos, já tinham percorrido quase 80 quilômetros. Uma boa caminhada, né? E agora estão cansados. E os discípulos foram comprar comida e voltaram. E fala: mestre, a primeira coisa que os discípulos falaram: mestre, come. Aí Jesus fala para eles o quê? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso que eu estou falando de buscar a Deus de todo o coração, é priorizar tudo aquilo que você tem vontade, paixão e até necessidade, em detrimento da obra de Deus. É esse exemplo que Jesus está falando aqui. É isso que ele está mostrando. E o que mais? Aí eu falei para vocês quanto nós temos buscado a Deus de todo o coração, né? Falei que através da oração, o jejum também está implícito aí, tá? Oração, jejum, leitura da sua palavra. E aí, se alguma coisa tem impedido você de buscar a Deus do teu coração, saiba que é pecado. Se você coloca alguma coisa que impede você de buscar a Deus do teu coração, você está priorizando essa coisa em detrimento da busca que você tem a Deus.
É colocar Deus de lado e priorizar que você tem o quê? Paixão, você tem necessidade. É trocar Deus por essa coisa, seja o que for. É pecado. Na vida do servo de Deus, Deus não pode ocupar o segundo lugar, tem que ser o primeiro. Senão, ele não é Deus na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Tem até uma música do Arauto do Rei, né? Se ele não for o primeiro, vocês não já ouviram, né? Ele tem que ser o primeiro. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quem diz? Paulo, Gálatas 5:24. Os que são de Cristo já crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e concupiscência. Então, se eu sou de Cristo, aquilo que o irmão perguntou, se eu sou de Cristo, tudo aquilo que eu tenho prazer, eu já crucifiquei. Então, o meu prazer agora é buscar a Deus. O que mais que a gente pode ver aqui? Agora vamos para as guerras, pois não? Uma observação. A gente vive implorando a Deus, vive pedindo a Deus. De repente, eu estou em casa, tem um jogo de futebol, coloco na televisão e vou assistir um jogo de futebol. É aquele momento que Deus é colocado em segundo lugar. Pode ser. Vai lá e fica ligado naquilo que está passando na TV. Não só futebol, mas muitas outras coisas, muitas outras paixões que existem. Então a pessoa fica ligada naquilo e naquele momento ele está pecando porque ele está colocando Deus em segundo lugar e assistindo o que não é a verdade de Deus. Esse texto aqui que eu li para os irmãos de Gálatas 5:24 aqui, ó. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Porque às vezes é verdade que uma partida de futebol dura o quê? 90 minutos, né? E a minha leitura da Bíblia dura 5. Então, há uma troca aí. Às vezes eu estou trocando aquele prazer que eu deveria buscar a Deus de todo o coração e manter o quê? O tempo que eu tenho, né? Para buscá-lo intensamente através da oração e leitura da sua palavra, eu faço trocas. Isso que é pecado. O que mais? E as guerras, aí a gente viu as guerras, que são as suas guerras. Guerra de Amazias, né? De Uzias. Que guerra foi essa? Me ajuda aí. Que guerra foi essa? Segundo Crônicas 26, versos 6 e 8. Uzias saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, está aí, ó, de Abné e os de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, né, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Está vendo aqui, ó? Deus vindo a favor da guerra para proteger o território de Israel. Esse homem aqui, Uzias, ele foi um rei próspero, porque ampliou o seu território. Do lado, sempre oeste desse lado, faça a confusão, né? Desse lado aqui do mar ficava a Filistia e ali os filisteus, onde ele está falando de Asdod. Ele foi tão poderoso com o seu exército que ele edificou cidade lá dentro do território dos filisteus. E quase ninguém fazia isso. A gente sabe que os filisteus eram ferrenhos inimigos de Israel, né? E ele prosperou a tal ponto da dependência de Deus que ele edificou. Venceu essas guerras que aí está. Então, é isso que a autora está falando aqui. 6, 22, 6 e 8. E as construções que ele fez? Ele fortaleceu o exército, se precaveu contra os inimigos da sua fronteira, ao redor, tanto ao sul, norte, ao oeste e leste. Estava com um exército bem armado, fortalecido. Até esses filisteus aqui, dessa cidade, pagavam tributo a ele. E ele começa a fazer edificações na cidade. A cidade começa a prosperar. Está aqui no verso da autora aqui da revista, suas construções, lá no verso 22, 6, se vocês... 26, 2, né? Tá, edificou Elate e restituiu Judá depois que o rei descansou com seus pais. Que eu falei a vocês que Amazias, quando foi preso, o reino do sul, né, foi invadido pelo reino do norte e houve destruições. Ele aqui faz a edificação dessa cidade. O que mais que a autora propõe aí? Edificou torre em Jerusalém, ó, contra os inimigos, fortaleceu as fronteiras. Está aí, ó, na revista, 26, 9. Também edificou Uzia a torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou. Então, ele começa a fazer esse fortalecimento contra as fronteiras, porque o exército inimigo estava sempre pronto a querer atacá-lo. O que mais?
providenciou o quê? Poços no deserto. Ele amava muito a agricultura, esse rei. Então, ele providenciou o quê? Poços no deserto, que havia muitos gado, e também para a parte agrícola, a alimentação para o povo. É alguém que amava a parte da agricultura, e também aqui está do gado. Cuidou da agricultura, está aí no 26:10. O que mais? Seu exército foi bem equipado. Como seu pai também equipou o exército, mas depois, pela sua presunção, foi querer atacar o Reino do Norte e perdeu, ele aqui faz diferente. Equipa bem equipado o exército contra os seus inimigos, também faz a mesma coisa, seguiu aqui o exemplo do seu pai, só que ele não vai depois se revoltar contra o Reino do Norte. Então, a revista está dizendo aqui lá no ponto 4, dizendo, como anteriormente em Israel, os líderes da família chefiavam os elementos de cada tribo que vinham apoiar o rei, Uzias colocou oficiais para coordenar em tudo. Então, ele começa a delegar e fortalecer os exércitos contra as próprias fronteiras, para que não fossem atacados. Ele fez o que mais? Equipou de que a autora está falando na revista. Equipou de que forma? Proveu novos escudos, novos armamentos. Está aqui na revista. Tudo para você escolar, capacete, coraça, até fundas aqui. Você lembra aqueles filmes de época que vocês assistem, onde tem aquelas fundas grandonas que atacam pedra? Tá? Ele providenciou isso também. Para quando os inimigos viessem atacar aqui, contra o muro de Israel, ele com funda providenciou isso tudo para fortalecer o seu exército. Reinou 52 anos, a gente vê quantas guerras teve. Praticamente ele venceu aqui os filisteus, dominou aquela área toda ali, e 52 anos reinando foi um paz. Por quê? Foi inteligente, de uma forma providenciar a fortaleza, a segurança da cidade, edificar novas construções, prover alimento para a agricultura, e também depois ele vai dominar o reino lá do sul, onde dá saída para o Mar Vermelho, que ali proveu até as embarcações de fazer comércio internacional. Então, esse homem era muito inteligente. Uzias era muito inteligente. E aí acontece uma coisa bem interessante, na sua fama e seu orgulho, está aí na revista. O texto fala, de 26:15, desculpa, Tiago, a hora eu estou lá, a hora eu estou aqui, tá? 26:15, que a gente está falando sobre Uzias, está dizendo, fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinados para a torre e cantos da muralha, para atirarem flechas de grandes pedras. Divulgou-se sua fama até muito longe. Por quê? Olha o texto que vai dizer. Por quê que ele conseguiu isso? Porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ajudado por quem? Ajudado por quem? Porque temeu a Deus e foi ajudado pelo Senhor. Então, foi ajudado pelo Senhor e a sua fama foi grande como construtor. Então, ele proveu dentro do reino de Israel. Foi um rei próspero? Foi um rei bom? Até foi, a gente pode dizer assim. Até foi. Porque ele cuidou da nação de Israel, a nação de Judá, o reino do sul, e começou a haver uma prosperidade ali, de tal forma que a sua fama foi grande. O que mais a gente pode ver dentro do ponto de Uzias? A autora até coloca algumas coisas aqui do Novo Testamento, como eu falei a vocês, quando a gente busca Deus do teu coração, tem a ajuda de Deus quando você descansa nele. Então, quando você passa por lutas e tribulações, ou pode passar aflições, a tua mente não se desespera, porque você sabe em quem você está seguro. É isso que a autora vai falar para a gente aqui, usando alguns textos, né? Até ela sugeriu aqui, Êxodo 18, né? Sobre quando Deus ajudou também Israel naquela passagem dos 40 anos, quando estava saindo do Egito. Então, ela vai dar um exemplo aqui, para que nós olhemos para isso e cada dia mais não tiremos os olhos do nosso Senhor. E descansemos nele, ainda que venham lutas e tribulações sobre nós. E aí a gente vai passar lá para a página seguinte, antes do orgulho de Uzias, ela colocou uma coisa que vale a pena destacar. Lá em cima está dizendo assim, nossa vida em Cristo também depende da ajuda de Deus. É verdade? É. Não é? É o texto que Jesus usa lá em João capítulo 15, lá no verso 5. Lembram dele? Ele começa assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Olha o 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada. Isso tem que ser guardado por nós. Não posso nada sem ele. Por isso que eu tenho que depender dele, buscar a ele, descansar nele.
entender que todas as provisões que eu tenho vêm dele, porque sem ele não posso fazer nada. É isso que a autora está dizendo aqui, a ajuda de Deus, se nós não tivermos, nós estamos fritos. Estamos fritos, perdidos. Então, por isso que eu tenho que glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida, seja na prosperidade, seja com passos e tribulações. Isso que o apóstolo Paulo nos orienta, escrevendo a Filipenses. Sei passar necessidade, né? Como ter abastança. Experimentei tudo em todas as coisas. Passei frio, fome, ó. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Pois não? Mas uma verdade. Deus é lembrado muito mais quando você está em dificuldade, quando a pessoa está em dificuldade, ele lembra mais de Deus do que quando ele está em bonança. Ele está tudo beleza, tudo nos conforme, como diz, ele esquece Deus. Muitas vezes acontece isso. Ele estando em dificuldade, ele está sempre ligado, pedindo a Deus ajuda, implorando a Deus melhora. Né? Mas quando ele está na melhor, ele acaba deixando Deus de lado. Tem homens que são orgulhosos a tal ponto que até na dificuldade vão buscar outras coisas, não a Deus. Tem até um fato desse, a gente estudou sobre aqui, sobre Elias, lembra disso? O rei Acasias, lá quando ficou doente, caiu e mandou o homem dele consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub. Aí Deus falou assim, intercepta esse homem e diz a ele que manda mensagem por ele ao rei que da cama que ele subiu não descerás, mas morrerás. Olha aí, mesmo assim não buscou a Deus. Tem homens assim de coração duros, infelizmente. Mas qual é o orgulho aqui de Uzias? Agora o homem prosperou, a fama dele se espalhou, ao perigo das riquezas e do poder, irmãos. Ao perigo. Alguém tem um ditado aí, que é conhecer o homem, dá poder a ele, né? Já ouviram esse ditado aí, né? Jargão aí fora, né? Então está aqui, ó. O homem tinha fama, fez o reino do sul prosperar, né? Fazia comércio, estava enriquecendo o reino, e aqui começa o problema. Olha no ponto, orgulho de Uzias. Depois se tornou poderoso, tornou-se infiel a Deus. Puxa vida, o irmão acabou de falar, né? Então o homem, não adianta, né? Não dá prosperidade a esse cara, não, que ele vai esquecer de mim. Às vezes a gente pede a Deus, pô, Senhor, eu queria ter dinheiro, queria, mas Deus não dá porque conhece você, conhece a mim. Aonde eu colocaria meu coração? Que Jesus falou, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Está falando das riquezas, explicando os seus apóstolos lá sobre isso, né? A nossa riqueza, nosso tesouro tem que estar onde está o nosso coração. E aonde? Tem que estar lá na eternidade, né? É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aí a Colossenses capítulo 3, né? Vós já estáis justificados com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Está lá, ó, né? Então, aqui começou o problema desse homem. O orgulho provocou sua queda. Tem até um texto, eu acho que é Provérbios 16, 18. Vê se é isso mesmo, se eu não vou errar. Tiago, por favor. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Olha aí. Salomão tinha escrito isso já, antes dele. Ignorou isso, porque o rei, eu lembro a vocês que um dos mandamentos lá que Deus deu ao rei é que ele tivesse uma cópia da lei e fosse lida diariamente, para que não esquecesse dos caminhos do Senhor. Mas esse homem, nesse ponto, parece que esquece, né? Está lá, ó. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Foi aqui que aconteceu. E qual foi o erro aqui de Uzias? Teve um rei lá de Israel que fez uma coisa bem parecida. Qual foi? Ainda com o reino unificado. Por isso que perdeu o reino. Tem até uma advertência bem pesada para ele. Acho que é 1 Samuel capítulo 16. Deus repreende Samuel falando assim: até quando tu terás pena de Saul? Quando eu já rejeitei para que não mais reine sobre Israel. O que Saul fez? Lembra disso? Além de desobedecer a Deus contra Agar, os amalequitas, fez outra coisa lá que pesou muito contra ele. O que ele fez? Não lembra, não? Ele estudou sobre isso. Ele não esperou Samuel e entrou, queria sacrificar, queria dar um de sacerdote. Esse aqui fez bem parecido. Era a função dele? Não. Puxa.
Isso cabia a quem? O sacerdote ou da linhagem levítica, está lá. E a autora colocou até para a gente, por favor, Êxodo 37. Colocou até um exemplo interessante aqui. Pois é, essa soberba, né? O cara já estava famoso, agora queria até ser mais importante, até que o culto em Israel. Queria se tornar, aqui trazendo para si, o culto da religiosidade, se fazendo um Deus. Olha lá, de quem era a função? E Arão sobre ele se queimará. E Arão está falando aqui do incenso, tá? E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Então, de Arão, que era o sumo sacerdote, foi dado a isso quando Deus estava orientando Moisés. Qual era o ofício, né, do sacerdote? Então, o que ele devia fazer? É Arão. Ele e depois dele, aqueles que viriam da sua sucessão. Cabia aos sacerdotes. Lá, Números 18, 1 a 7. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Tinha função, era ofício. Era da linhagem da Levítica, mas dos descendentes de Arão, que deveria tratar desse serviço especificamente. E eles farão a tua guarda e a guarda de toda a tenda, mas não chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morra, tanto ele como vós. Agora, dá uma parada aí. Lembra o que aconteceu com o filho de Arão? Arão teve 4 filhos, não é isso? Nadab, Abiú. Quem mais? Quem foi os filhos de Saul, de Arão? Eleazar e Tamar, são os 4. Mas 2, o que aconteceu com 2? Morreram? Como é que eles morreram? Queimados. Quem era que morreu? Nadab e Abiú, foram os 2 que morreram. Morreram como? Queimados. Morreram queimados. E qual foi o evento? Dá para narrar para mim como foi? Eles entraram bêbados no templo. Eles entraram o quê? Bêbado no templo, e eu fui fazer coisa de forma que não era para ser feita. Há um comentarista dizendo sobre isso. Tomou bebida inebriante. O texto não fala sobre isso, só fala que eles foram oferecer fogo estranho. Pegaram incensário, era a função deles, mas naquele momento não poderia fazer daquela forma. E algum comentarista vai dizer que eles tomaram bebida inebriante e pegaram fogo e foram oferecer no altar do incensário. O que aconteceu? Queimado. Saiu fogo e eles morreram fulminados, porque foram oferecer fogo estranho a Deus. O fogo não poderia ser aceso pelo homem, tinha que ser tirado do braseiro do altar, lá do sacrifício. Eles estavam fazendo tudo errado. Então, cuidado da forma que eu sirvo a Deus. Cuidado. Eu estou servindo de qualquer maneira ou em conformidade com a palavra dele? Eu crio uma regra do texto bíblico, eu sigo literalmente o que o texto está me ordenando, me orientando e me ensinando para fazer. Porque às vezes a gente faz isso, né? Pega o texto, dá uma torcida, faz uma capa, aí dá uma interpretação e é assim que eu sigo. Cuidado com isso. Cuidado. Não é desta forma. Tem que ser em conformidade com a palavra dele. Aqui Uzias entrou no templo e foi oferecer o quê? A mesma coisa, né? E foi confrontado. Aqui é uma coisa bem interessante. Foi confrontado por quem? Uzias. Não, foi o Isaías não. Porque Isaías, ele tem um texto de Isaías que ele fala no capítulo 6, que ele vai começar o seu ofício de profeta, lá no capítulo 6. Ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor naquele tempo, até aquele texto bem bonito. Mas não foi Isaías não. Aqui foram os profetas, 80 profetas. Entram e confrontam. Coragem. Não é só porque ele é rei que tem fama e tem poder. Aqui, corajoso. Até quando você e eu somos corajosos, né, para defender a verdade e a justiça? Será que nós teríamos coragem? Uma alta autoridade dentro do nosso país aí?
pedir para que nós fizéssemos alguma coisa e nós a resistíssemos na cara, fazer que nem o apóstolo Paulo fez com Pedro, né? Resistir na cara. Será que nós teríamos essa coragem? Ainda com o risco de pagar com a própria vida? Mas eu sou autoridade, estou ordenando, você tem que fazer. Mas o que você tem que fazer tem o contrário àquilo que Deus quer e ordena que você faça. Quem você ia preferir fazer, a obedecer? Aqui os profetas tiveram coragem. E ele ainda retrucou. Ainda foi o quê? Advertido pelos profetas, sacerdotes lá no templo e retrucou. Aí Deus, o que fez? Interveio na situação. No momento que ele resistiu, não queria sair, ó, saiu lepra onde? Olha aí. Já pensou se isso acontecesse hoje? Nós fôssemos de coração duro e lutássemos contra obedecer a palavra de Deus, nesse momento Deus... Acho que todo mundo ia obedecer, né? Por medo. Todo mundo por medo ia querer obedecer, né? A obediência tem que ser de amor. Não sob julgo. Deus não quer isso. Então o orgulho desse homem o levou à sua derrocada. Porque queria tomar uma função que não era dele. Então cuidado. Deus colocou na igreja, né? Homens e mulheres. Com o quê? Com dons. Então não queira você, né, subjugar, né, ou querer ter o dom do irmão. Eu quero aquele dom. Se você, cada crente aqui tem um dom. E Deus, com esse dom, traz você para que você trabalhe na congregação dos santos. Para aperfeiçoamento de quem? Da igreja. Que somos nós. Então cuidado com o nosso coração. Vamos ter cuidado, vamos guardá-lo sobre isso. Eu até escrevi uma coisa bem interessante aqui. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se o irmão tem o dom de ensinar e é hábil na pregação, se eu tenho o dom de cuidar do necessitado, o Espírito é o mesmo que deu esse dom da misericórdia para mim e deu do ensino para ele. É o mesmo Espírito. Eu não posso, nem da misericórdia, né, ambicionar o dom do ensino, porque não foi me dado. O Espírito que deu a ele, deu a mim. É o mesmo Espírito, trata no mesmo patamar, irmãos. Então, o grau de importância é o mesmo. A gente que erra, porque alguém que ensina, às vezes, ou prega, né, está em evidência. E aquele da misericórdia está sempre nos bastidores. E aquele dos bastidores, às vezes, quer estar em evidência. Aí o seu coração enche de soberba e erra. O mesmo Espírito que capacitou alguém da misericórdia, capacitou alguém para o ensino. Esse homem aqui esqueceu disso. Foi capacitado para reinar, não para ser sacerdote. O sacerdote já tinha a sua função. A ensinar o povo, né, nos cerimoniais de culto do templo. E até oferecer o sacrifício pelo povo. Mas é o sacerdote que fazia isso. É o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no tabernáculo. Lembra disso? A gente estudou sobre isso. Arão entrava uma vez por ano, cabia a ele. E a responsabilidade, irmão, é grande, vocês não sabem. Que às vezes quer estar em evidência, mas esquece das responsabilidades. Porque se entrasse lá no tabernáculo com pecado, morria fulminado lá dentro. Então entrava tremendo. O grau de santidade era tamanho. E o preparo para entrar naquele local para oferecer o sacrifício. Mas esse homem aqui achou que seria o tal, né? Como eu dominei, eu tenho fama, agora na religiosidade, quero ser também, trazer essa religiosidade para mim, de uma forma que o povo enxergue que eu sou o homem também da religiosidade, e talvez me enxergue até como um Deus. Foi o erro desse homem. O orgulho de Uzias. Ainda mais o coração tão duro que rejeita as advertências. Está aí, Uzias se indignou em vez de se arrepender. Será que eu estou pronto para obedecer integralmente a palavra de Deus? Você está pronto? Nós estamos prontos? Ainda que seja aquela coisa que Deus requereu de você, que você não gostaria que fizesse. Mas quando eu busco de todo o coração, tudo aquele que Ele pede, ou me coordena, ou me coloca para fazer, eu faço.
como meu coração está pronto para buscá-lo com integridade. Faço porque eu quero agradar a Deus, não simplesmente para eu ser uma pessoa notória. A gente tem que ter cuidado também. Quem está em evidência, às vezes, arroga para si, né, o brilhantismo. Não, é para a glória de Deus. É verdade que às vezes são admirados por homem. Quem não gosta de ser elogiado? Mas elogios tem que ter cuidado. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Senão eu sinto a pessoa tal, dono da situação, melhor de todo, na expressão, tudo que eu faço, que eu prego, que eu ensino. Não. Aí a minha mente se reporta para Lamentações 3:22, né? Misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É a graça, é a misericórdia que nos coloca nessa situação e na dependência do Espírito Santo de Deus para que seja efetuado tanto querer como efetuar. Para que sejamos canais de bênção para as pessoas que nos cercam. Não simplesmente eu ser o ícone, o destaque, jamais. É aquilo que João Batista, né? 3:30 lá de João, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Estava sendo apontado como que és tu profeta? És tu Cristo? Ele falou, não, não sou. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Sempre submissão. Quer aprender submissão? Olha para João Batista, irmãos. Importa que ele cresça e eu diminua. É tudo para a glória dele. Nada para mim. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é isso? 42:8 de Isaías está lá. Ó. 42:8 de Isaías. Vê se enxerga aí, Tiago. Olha aí. 42:8. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, está lá. Ó. A outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, e esse é meu nome. Eu não divido a glória com ninguém. E a minha glória eu nunca darei a outro. Então a glória tem que ser para ele. Cuidado. É sempre para a glória dele. A irmã canta muito bem, a irmã prega muito bem, para a glória de Deus. Porque às vezes eu carrego esses louros, esses elogios, sinto tal. É para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado e ser visto na minha vida. E Uzias esqueceu disso. Esse foi a sua derrocada. E a conclusão que a gente chega aqui para a gente terminar. Já estou ali quase em cima. Encerro aqui dizendo o seguinte: saiba como buscar a Deus de todo o coração, praticando a sua palavra com fé, crendo que ela é a palavra inerrante. E tudo que a Bíblia fala vai acontecer, as profecias estão aqui. É Deus falando. A minha fé é depositada nessa santa palavra. Sua fama e seu orgulho. Cuidado, né? Jesus mesmo, lá no João 6:38. A gente aprende humildade, então, com Jesus, no Evangelho de João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele Jesus, irmãos. Ele desceu para fazer a vontade dele? Não, vontade daquele que me enviou. Você foi chamado aqui para fazer a sua vontade? Não. Você foi salvo para determinar os seus passos, os seus alvos, os seus projetos? Não. Para fazer a vontade daquele que te salvou. Parafraseando o texto aí. Procure fazer bem aquilo que Deus te chamou para fazer, conforme o dom que recebeu. Aquilo que o Tiago já colocou aqui, que é 1 Coríntios 12:4. Cuidado, a exaltação não é para si. Quando eu falo isso, eu estou olhando para Pedro, capítulo 1 Pedro 5, lá no verso 6. 6, eu acho que é 6. Ah lá, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E essa exaltação não é para o meu bem-estar, é para ele seja glorificado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Cuidado, para que o vosso tempo ele vos exalte, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E você se sinta um servo útil,
naquilo que Ele vos chamou para poder fazer, você faz com perfeição, faz com dedicação, faz com amor. É isso que Ele chama para você fazer, é isso que Uzias esqueceu. A derrocada dele foi isso, menosprezar, né? Pensa que qualquer pessoa deveria fazer aquele serviço e entra lá para poder... E morreu, e como termina Uzias? A lepra saiu na testa, e ele foi confrontado pelos sacerdotes, posto para fora do templo, e tiveram que construir uma casa fora, afastado, para que ele morasse, porque ele permaneceu leproso até a sua morte. Coisa triste, né? Alguém que tinha fama, olha aí, poder econômicos, né? Alguém que era um rei conhecido por as nações vizinhas, e agora vai morrer como um velho, né? Separado, numa casa cheia de lepra, porque confrontou o Senhor e nunca se arrependeu. Está lá. Então, tomem cuidado com isso. Aprendam com Uzias, com a lição que Uzias sofreu, para que você não aprenda da forma mais dura. Amém? Deus abençoe os irmãos. Essa é a lição de Uzias, que ela é bem curta, né? Então, procurei esticar com algumas textos que eu aqui coloquei. Seja a sua vida e a minha vida, a nossa vida, né, de glorificação a Deus, em todo o tempo, tudo que você vai fazer. Quanto tempo você tem na vida? Você não sabe. Você tem prazo de validade. Já nasceu com prazo de validade, eu também. E aí vem à minha mente Isaías 55, né, 6, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se dedicar ao Senhor integralmente. Tudo que está ao redor são coisas periféricas que ficarão por aí. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pastor, pode orar para a gente, por favor? Nós queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra e com a experiência, ó Deus, destes homens do passado, Pai. Pai, nos ensina, em primeiro lugar, ó Deus, a humildade, ó Deus, na qual, ó Pai, nós não nos sintamos maiores do que realmente somos. Amém, Deus. Pai, também, ó Deus, nos ensina a Te buscar, ó Deus, com prioridade em nossas vidas. Amém, Deus. Ó Deus, muitas vezes corremos, ó Pai, damos o tempo que sobra para Ti. Nos ensina, Deus, a priorizar a Tua presença, a caminhar contigo, Pai, a cada instante. Amém. Meu Pai, que ao olharmos para essas experiências que acabamos de estudar, Pai, possamos, ó Deus, ter uma atitude, ó Deus, de policiamento das nossas próprias vidas. Oh Deus, ajuda-nos. Para que possamos, ó Deus, observar em que momento estamos nos afastando do que o Senhor nos ensinou. E nos ajudando, ó Deus, a nos arrependermos e voltarmos ao Teu plano, Pai. Amém. Em nome de Jesus.